Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um papo de recorrência na Repediu com um convidado especial, meu xará, Fernando Melo, do Aceleração Delivery, Tomanic. Fernando, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, eu que agradeço primeiramente o convite, estar aqui, eu digo que é uma honra por tudo, né? Porque eu acho que o Fernando Melo e o Fernando da Repediu se encontraram num evento de delivery e ali deu match, né? Nas cabeças, nas ideias, em o que a gente Oi, cara. pensa, o que a gente vê de cenário para o futuro do delivery. E para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Melo, ou mais conhecido como Fernando Tomanic. Tá ali um dos meus business aqui, calma aí, que é tipo dar ré no carro, né? Aqui, ó. Tem uma rede de pizzarias em São Paulo, temos 6 operações, 4 só de pizza e 2 de yakisoba, indo agora para as operações de burger e vivendo uma constante mudança, né? E é isso. E aí uma experiência de eu diretamente 20 anos no delivery, mas os meus negócios têm mais tempo, porque começou com os meus pais, e é isso. E aí, putz, como que eu vou colocar aqui? Eu falo que o Fernando de hoje é a soma de todas as experiências. Ter nascido dentro de um delivery, Fernandão, meu xará. Eu fui criado, né, dentro de um delivery. Com 12 anos, eu já tirava pedido à moda antiga ali, papel, caneta e um negócio que chamava talão carbonado. Você colocava um carbono assim para sair a cópia, né, do pedido. E aí fui estudar marketing, morei fora, trabalhei em pizzaria, fui gerente de pizzaria na Austrália. E aí eu vivi todas as etapas, desde funcionário né, do meu próprio pai, depois funcionário de uma outra rede na Austrália, voltei, me tornei sócio do meu pai, sou gestor da rede desde 2009, faz 16 anos que meu pai nem pisa nos negócios, nem sabe mais nada, só recebe o dividendo dele lá. E de lá para cá vim acumulando experiências como diretor comercial de uma empresa de food service, fui responsável por um item que o pessoal que está aí no mercado de pizza, principalmente, mas que hoje está no sushi, no burger, que é aquele cream cheese, né? O famoso cream cheese Philadelphia. Eu fui responsável por introduzir ele no mercado em 2009, junto com o pessoal da Craft Alimentos. E sou um cara que vivo o food, amo o food, estudo comportamento. Eu sou um pouco da linha ali do João Branco, né? O ex-CEO do MEC, que é estudar comportamento, estudar jornada. E aí tá hoje aqui, eu tô em casa, irmão, porque a gente vai falar de jornada, eu tenho certeza. A gente vai falar de recência, de CAC, de conquistar cliente, de frequência. Eu tô em casa, tá? Então, assim, para mim é uma honra estar tá aqui. E eu digo que, falei até para sua menina do marketing, falei assim, ó, eu não falo do Repediu, sou fã do Repediu. Muito antes da gente, né, trabalhar junto entre a aceleração e o próprio Repediu, sou fãzaço do que vocês fazem. E vocês resolveram minha vida, velho. Vocês resolveram, assim, horas de trabalho da minha vida e dos meus alunos e de todo o meu ecossistema. E é isso, bora lá. Deixa eu ficar quieto, que você deixar aqui eu falo até amanhã. Mas, cara, a gente que agradece, cara, a parceria, a força, o apoio aí de sempre, né? E foi muito isso, acho que desde o primeiro dia que a gente se conheceu lá no evento, cara, você falou um pouquinho, cara, na hora assim já bateu o santo, falei, caraca, velho, eu preciso estar próximo do Fernandão, tem muito match, tem muita coisa aqui pra gente ainda fazer junto, e assim foi, né, cara? Foi. Rápido, né? Parece que, cara, a gente já se conhece há anos e anos, e É tudo porque as cabeças aconteceu. pensam iguais, velho. Acho que deve ser do nome, entendeu? O pessoal olha e fala, Fernando pensa tudo igual, deve ser isso. É isso, cara. É muito isso. E, Fernandão, cara, só pela tua apresentação e pela tua trajetória, e o papo de recorrência nosso aqui é sempre muito hands-on, né? Assim, mãos na prática mesmo, para quem está ouvindo a gente. Cara, eu vou começar pelo seguinte. Fernando, que tem essa trajetória de vir lá do papel, cara, do analógico ali, do caneta, e hoje, cara, putz, ser um dos caras que tanto puxa a frente no Brasil, falando da digitalização, dessa importância, cara,
de automação, de estar no digital mesmo e fazer essa experiência dos dois lados. Cara, um pouquinho para nós dessa transformação, do que é vir lá do analógico, cara, zero, e hoje tá aqui liderando uma frente dessa tão bacana, cara, principalmente com os seus programas, né, dentro da aceleração delivery ali, de conseguir utilizar a tecnologia hoje para potencializar isso, cara. Como que você viu isso acontecer, cara? Primeiro eu vou te falar assim, que os meus negócios, eles nunca foram de alimentação. Eu acho que para quem está assistindo, e eu sei que vem uma galera aqui, gestor de tráfego, a galera do food market também, mas vem o cara que quer saber o que é Repetiu, às vezes, né? Ou já é cliente da Repetiu. Primeira coisa é o seguinte, o que era comércio lá atrás não tem nada a ver com o que é hoje, por uma questão da exigência de excelência. Eu brinco que lá atrás você ter o folheto é o que é o tráfego pago hoje. Eu brinco muito, né? O Bruno Urel já veio aqui? Já? Então, para quem segue o Bruno Urel é o, vamos dizer, o papa do tráfego pago para restaurantes, né? E eu brinco que tráfego pago é panfletagem. Só que é uma panfletagem digital, aonde você consegue mensurar tudo isso de uma forma mais assertiva. Porém, eu brinco e falo sempre isso nas minhas palestras, Fernandão, que não existe marketing digital, porque eu sou formado em marketing, então eu tenho a base. O que existe é marketing aplicado no digital. Então eu até brinco nas palestras, falo, quando o cara fala assim, porque hoje no marketing digital já começou errado. Porque não existe o marketing, existe a aplicação do marketing. Porque eu vejo que as tendências lá de trás, se bem aplicadas hoje no digital, dá muito sucesso, né? E aí hoje se fala em collab. No passado era parceria. Vamos fazer parceria, né? Era a junção de marcas. Aí hoje tem um nome bonito, collab. Galera vai gourmetizando os nomes. E aí o cara que inventa, né, começa a usar o collab, parece que ele reinventou a roda. Então, qual que é o mal de dono de delivery, dono de restaurante hoje? Às vezes está caindo numa cilada, ou num gatilho, ou numa cortina de fumaça de achar que tem um novo. Sendo que, se a gente olhar a história, olha o Mac, quanto tempo está no Brasil, e ele tem a mesma toada. O que mudou? A comunicação. Mudou a maneira de ofertar, né, o produto. Mas a toada é o mesmo, é o famoso Big Mac que todo mundo sabe cantar, quer dizer, todo mundo quem é da velha guarda, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Mas isso era lá de trás. E hoje eles têm que fazer dancinha, se conectar. Então, o que eu vejo nessa transição toda? Principalmente falando da galera do delivery, que o ponto de contato mudou. No passado, o ponto de contato era telefone. Não sei se você já pegou alguma palestra minha, mas na sua cidade aí deve ter ainda, né? O pedido por telefone. Sem dúvida. Sem dúvida. E lá no passado eu chamava disque, né? Não sei se você sabe, mas o disque era porque o telefone era um discador, né? Ele rodava. Uhum. E aí tudo tem uma narrativa, tudo tem uma história. E eu percebo que de lá de trás o que funciona ainda até hoje é encantamento, Fernandão. Desde a época do analógico para o digital é o encantamento de uma coisa que, nos termos de hoje, né, de fluxo de venda, processo de venda, é o tal do over delivery, né? Você compra algo, aí você taca a régua aqui embaixo, às vezes esperando um produto ok, e aí você é surpreendido. E como que você é surpreendido, desde que a vida é vida? Se a gente pensar que você vai num restaurante trivial, é quando o cara vem e te dá um couvert, sem você nem pedir, né? Coloca lá o pãozinho com antepasto, tal, ele já te impressionou, porque na verdade você não pediu aquilo. Então ele já te começa a te atender. O que eu tenho percebido nos dias atuais é que parece que o digital tá deixando a galera preguiçosa, Fernandão. Tá deixando a galera tipo assim, eu fiz um post lá, subi um não sei o que no Instagram, fiz uma comunicação, tá, e o resto? E cuidar da jornada, né? Por isso que a gente se conectou, porque eu sou um cara que cuida da jornada desde sempre, só que de forma manual, não tinha Repediu, né? Então, sofria nos meus relatórios, nos meus cruzamentos de planilha, era uma loucura. Eu me entendia, mas muitas vezes eu ia explicar isso para um aluno meu, dava um pouco de trabalho, ele sabia fazer até a etapa 1.
Então, se a gente puder conectar o passado para hoje, o que eu vejo que tem em comum é o encantamento, né? Isso não se perdeu em nada, em nada. Pelo contrário, acho que hoje a nota de entrada, né? Por a pessoa já ver, às vezes, um Instagram, uma foto bonita, uma foto do prato, a régua sobe. Aí a pergunta é: você está entregando aquilo que tu está prometendo? Né? Então, tem um grande amigo meu que até te convido depois trazer ele aqui, um cara bem famoso da pizza chamado Eric Momo, da 1900. Ele tem uma frase que eu vou usar, a frase que eu escutei no conteúdo dele, que é: o marketing promete, né? O marketing faz a promessa, mas é a produção, é o delivery que entrega, né? Tudo isso. Então, eu acho que hoje tem que ter essa junção. Tem muita gente, eu vejo, que usando a inteligência artificial para fazer uma foto linda do produto, só que aí chega lá, às vezes vão pensar num hambúrguer, vai numa caixinha de isopor, com uma sacolinha plástica branquinha, só que a foto que ele postou lá era que se fosse receber numa caixa toda grafitada, tipo dos meus amigos do Burger Tour, Thiago Benedetti, Júnior Peto, Pedro Valsi e a galera toda lá, o Fio. Então, assim, às vezes eu percebo que hoje em dia tá mais fácil da pessoa se perder do que no passado. Como no passado era tudo offline, se você estava mostrando um folheto top, uma foto top, era que o seu produto era aquilo, né? Porque você teve que produzir. Hoje em dia tá fácil, né? No celular, inteligência artificial e tudo mais. Então eu tenho visto isso. E aí a gente também tem que pensar que lá atrás as referências eram menores. Se você pegar em cidades menores ou fora das grandes metrópoles e até para uma galera 30 a mais, você vai falar, quais são os seus burgers preferidos, né? Vamos falar da onda do burger, que eu acho que aqui está em alta. Você tinha, sei lá, 3, no máximo 5. Hoje, você abre lá e você pega um jovem, tipo, eu tenho um garotão que fez 19 sábado, dia 10. Ele tem, para ele, tem os preferidos dele, mas vira e mexe ele tá comendo num novo. Mas vira e mexe assim, tipo, toda semana ele experimenta um novo burger. E aí o hábito dessa galera mudou bastante. Parece um pouco tubarão-tigre, assim, ele morde só para ver. Então ele prova para ver se é bom ou não. E aí é que começa o desafio do dono de delivery, dono de restaurante, que é a famosa recorrência, né? Ou como trazer ele para ser um cliente fiel. Como que você faz esse cara virar um fan lover da marca, que é o que eu tanto falo no Aceleração, né? Como transformar cliente em fan lover, né? E eu acho que é isso. Então, assim, o que conecta lá de trás para hoje? Encantamento. A questão é como você está dando esse encantamento, né? E a receita de sucesso é a mesma. Tem um bom produto e aquilo que você prometer, entregue, né? Então, acho que isso é o que faz um restaurante ele ser perene, assim, ser resiliente. Porque eu falo até por mim, na região onde eu tenho as minhas lojas, não existe mais nenhum ponto comercial, Fernandão, que esteja ainda na mão do mesmo dono. Não existe. Tipo, às vezes a marca até existe, mas já passou 2, 3, 4, 5 vezes por mãos de dono. Por quê? Porque uma pessoa entra, dá uma cara, um DNA para o negócio, aí não deu certo, um outro vem e tenta uma nova proposta. E aí se você vai vendo que aquela marca vai se queimando no bairro inteiro, sabe? Até uma hora que ela deixa de existir. Então, acho que tem essa questão aí do modelo antigo para o atual, mas que hoje a tecnologia ajuda pra caramba, né? Principalmente quando a gente usa a ferramenta. Eu vejo que é os dois pontos, né, cara? O teu contexto do encantamento ficou muito bom e eu vejo que ele traz esse desafio pela tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia consegue apoiar demais, ela aumenta o nível do desafio porque, como você deu o exemplo do seu filho, ele está experimentando. E ao experimentar, ele espera todos esses pontos, né, de experiência com encantamento. Porque se vier a sacolinha do mercado, ponto negativo. Pô, a embalagem totalmente, né? Aquela embalagenzinha simples de isopor, ponto negativo.
E por que é ponto negativo? Porque tudo é expectativa. Porque se lá no teu Instagram você postou um negócio feito por inteligência artificial, que a tecnologia ajudou, mas que não condiz com o que está chegando na mão do consumidor, tudo isso vai transformando esse cliente em um cliente detrator. Um cliente que não vai evangelizar a tua marca. E o que vai acontecer? Ele não vai querer ter essa experiência de novo, porque a expectativa ficou muito desalinhada com a entrega. Ou seja, cara, a palavra central que você trouxe é encantamento. Você não conseguiu executar esse efeito de encantamento no teu consumidor lá na outra ponta. E é muito louco. E é muito louco isso que você está falando, Fê, porque é muito de cultura, né? Eu acho que é importante a gente estar num país continental. Então, talvez alguém esteja escutando a gente aqui, lá de uma cidade menor, com não uma renda muito alta, e talvez se você embutir todos esses padrões, vamos dizer assim, de carro premium, de negócio premium, o seu negócio fuja do que é o nicho, a sua praça, né? Porque eu sempre brinco assim, os 4 P's continuam existindo, né? Que é praça, produto, preço e promoção. A praça precisa ser estudada, a trade área. E eu vejo, assim, no mundo do delivery, que muitas pessoas não iniciam estudando a trade área. Semana passada, um amigo meu que é da área de construção me ligou, falou, Fernando, eu vou abrir uma hamburgueria. Que legal. Só que ele mora em São Paulo, capital, Alphaville, e tá abrindo uma hamburgueria no interior para conectar com um outro negócio que ele tem lá. E eu falei assim, tá, e como que é a região? O que a região pede? Qual é o ticket da região? Porque tudo isso também tem a ver, né? Se você acompanhou aí, a gente acabou de voltar de uma trip nos Estados Unidos, fizemos Las Vegas e Nova York, e o que mais chocou a galera do burger que estava com a gente é que lá o saco craft não é personalizado. E aí a gente falou, puta, que diferente, né? No Brasil, quase todo saco craft é personalizado. Nem que seja padrão, aquele que você compra no Mercado Livre, que só tem a fotinho de um hambúrguer, de uma batata. Não, lá era pardo. Mas por quê? Porque lá o foco tá na rapidez. Lá tá numa questão da excelência no produto. Então, lá eles não estão olhando isso. Pô, mas Nova York não tem uma parada de um brand? Tem. Aí eu cheguei aqui e falei, nossa, vamos mandar para lá essa tecnologia. Aí começa os entraves, né? Quem abriu hoje, segunda-feira, dia 12 de maio, o Trump e a China, né? Os Estados Unidos e China estão lá brigando no tarifaço. E aí a gente foi entender, não se produz esse tipo de saco personalizado nos Estados Unidos. Não tem mão de obra para isso. Falou, que loucura, né? Então aquele saco vem padrão de qualquer outro lugar, menos de lá, porque eles não estão focando nisso. Então, com certeza, um dono de restaurante lá, não deu tempo da gente fazer essa pergunta, porque a gente percebeu meio que no final, falou, pô, você já tá reparando que ninguém faz isso? É porque aí, quando chegou aqui no Brasil, foi ligar para uma galera de gráfica. Eu falei, meu, achei muito interessante. Falei, Fernando, é dificílimo a mão de obra para trabalhar com isso, né? Então, por que eu entrei nesse assunto? Tem que conhecer a trade área. E aí, conhecer também o público que você quer atender, né? No mundo do digital, a gente fala muito o ICP, né? Perfil de cliente ideal. Mas é a persona, é o tipo de cliente que você quer atender, porque aí você alinha expectativa e realidade dentro do que você está proposto a fazer, né? Acho que é um pouco disso aí. E super concordo, Fernandão, que, né, conectando com esses pontos, não adianta você querer, né, ter todos esses características, mas tem que saber a praça. Né? Então, quando a gente fala de, olha, alinha a embalagem, alinha tudo, é para não ter o desalinhamento com isso. Pô, talvez você está fazendo um marketing lá na tua rede social totalmente desconectado com a praça que você está no momento. Sim. E aí você vai... E que até pode repelir, né? Eu tive Exatamente. Para quem vê a história, da Tomanink, a gente começou em 16 metros quadrados, Fernandão. É menor que seu quarto, com certeza. E nesse buraquinho de 16 metros quadrados, a gente chegou a tirar 220, 230 pizzas. Não era pedido, né? Dava uns 100 e poucos pedidos ali, que era um absurdo. Porém, o folheto, eu falo isso porque eu vivi isso, o folheto era muito bom.
o produto era muito boa, a caixa era muito boa, mas a loja não comunicava. Então, às vezes, a pessoa comia a pizza na casa de alguém, pegava o folheto, que naquela época era o boom, era ser colorido, né? Lá nos primórdios, na época dos dinossauros lá, folheto de pizzaria era uma cor, era o papel branco e você escolhia uma cor. Então era vermelho, preto, verde, só tinha uma cor. Quando era muito top, era duas. E aí a gente colocou o folheto com quadricromia, né? O folheto colorido, igual hoje, uma capa de revista. Então a pessoa olhava aquilo e falava, meu Deus, é tipo uma loja de shopping. Aí chegava lá, ele olhava assim, né? Pegava o folheto, olhava na fachada, tipo, né? E aí, muito louco, por quê? Porque esse cara chocava porque a fachada não condizia. Porém, passado alguns anos, a gente foi para uma loja, montou uma loja padrão, tipo de shopping, com todo um estudo de cor, linda. E aí as pessoas começaram a ter medo, falando, ali deve ser caro. E aí a gente começou, não, eu nem paro lá, é muito bonito. Né? Eu tenho uma loja em Osasco, que é uma... Hoje, Osasco tá chique, mas quando lá atrás era a cidade, tipo, dormitório de quem morava em São Paulo. Então, quando nós montamos uma loja com uma fachada de 16 metros de frente, o pessoal falou assim, ó, é tipo digno de Moema. Aí as pessoas tinham medo de entrar. Então... Repelia, né, ao invés de aproximar. Falar, não, deve ser muito caro, eu não consigo pagar. Então, hoje, olhando todo esse processo, eu digo assim, putz, alinhar tudo isso é muito bom, né? Então, claro, foi proposital tirar um produto que atendia público, na época existia D, né, público D, atendia ali um C, um pouco de D e bem pouquinho de B e me posicionar no B. Então, essa mudança foi a longo prazo, porque essa mudança eu estou trocando, né, de perfil. Então ela foi aos poucos acontecendo até que chegou uma hora que a gente hoje é muito mais B e puxando para um público A do que o C. Então, hoje o que a gente escuta, né, passados 20, quase 30 anos, pô, quando eu tô com grana, eu compro na Tomanic. Quando eu tô mais apertado, eu compro no Zé da esquina. Então, o que isso mostra? Que gerou valor, né, o que a gente construiu ao longo dos anos. Todo um posicionamento de marca, né, cara? E um posicionamento de marca. Então, é um pouco disso que a gente mostra, e eu até tenho inúmeras palestras de FISPAL, Fortaleza, vários lugares, que é como transformar uma marca de quebrada, né? Que aqui em São Paulo a gente fala isso quando é bem periférico, transformar uma pizzaria de quebrada em marca, ao ponto da pessoa falar, não vou pedir uma pizza, eu vou pedir uma Tomanic. E tudo isso eu já discuti com o seu time aí do Repediu, discuto com os especialistas, isso é neurociência, né? Você chamar o produto pelo nome e não pelo que ele é. Ah, vou comer um burger? Não, você vai comer um Mac, né? Então, foi dali, estudando comportamento, estudando as grandes contas, que a gente foi construindo toda essa metodologia para hoje um cara começar no delivery e começar com a mesma estratégia de grandes contas. Então, a gente explica isso, ensina para eles. Então, a gente tem aluno que entrou numa aceleração dele faturando 50 por mês. Em novembro agora, me mostrou. Entrou em novembro, bateu agora em março 100K. Então, quer dizer, em poucos meses ele dobrou o negócio dele. Mas dobrou a metodologia, né? E, Fernandão, cara, 30 anos aí de experiência. Pô, é uma boa escola, principalmente por viver a prática, né, cara? Nada melhor do que isso. Acho que não existe laboratório melhor do que o dia a dia. Cara, para quem tá ouvindo a gente aí, o que você já viu assim? O que você sempre detecta, né? Quando o pessoal chega na aceleração, quais são os principais erros que você vê? E, cara, complementa com quais são as dicas que você dá para esses erros mais clássicos. Os erros mais clássicos é não ter KPI nenhum, Fê. Para quem não sabe, KPI é os indicadores, vai traduzindo, né? Para a gente não ficar aqui muito filosofando. É os indicadores. Então, tipo, chego lá e falo assim, bonitão, você tem um negócio de delivery, fatura quanto? Faturar todo mundo sabe, Fernando. Você vai perguntar pro cara quanto você fatura, ele te responde na, ó, pá! Aí você faz uma segunda pergunta, bem clássica. E seu CMV? Aí você já vê o cara baixando o semblante.
Já dá uma Não, meu CMV tá controlado, é 30%. 30%? E aí, para uma galera que já me conhece, me acompanha, fora do digital, porque no digital eu sou novo, mas no offline, né, no mundo da pizza, do delivery, eu conheço os grandes players, só ando com eles. E aí eu brinco um pouco, né, de falar assim, o que é o CMV? É um número da Disney que você escolheu lá atrás, bonito, para falar para todo mundo, meu CMV é 30, ou é um CMV apurado mesmo, que você vai ali e pega o valor correto que tá. Então, principal erro de um dono de delivery, vamos ser bem específico, é não construir um mini plano de negócio. Não estou falando nem um playbook, um business plan muito composto, mas é assim, ele copia, às vezes, o concorrente que está errado, Fernandão. É Boa. copiar o que está dando errado. Esse é o clássico. Galera, ó, ouve o que o Fernandão tá falando. Além de Copiar o que está dando errado. Eu acho que é o clássico do clássico de todos que eu tenho. Porque, para quem não sabe, um dos negócios nossos do ecossistema, eu tenho uma distribuidora de alimentos que se chama Forte Alimentos. E lá, eu, Fernando, atendi 1.000 clientes, barriga no balcão. Eu fui abrir os primeiros 1.000 clientes com os meus vendedores. Então, quando eu chegava lá, não era tão digital, não estava no digital, não estava no Instagram, o cara me atendia como um vendedor. Então, ele abriu o coração. E aí eu ia fazendo teste com ele, tá? Mas por que você usa essa mussarela? Eu uso essa porque o Zé ali usa. Porque essa é a melhor. E aí eu falava, tá, melhor baseado no quê, cara pálida? Porque queijo é queijo amarelo, né? Você vende a pizza de mussarela, você não escreve lá pizza de mussarela com queijo XWPTJ. Não. Então, assim, o principal erro é copiar coisas que estão dando mal, mas visualmente a fachada é bonita, o cara tá num carrão. Esse é o clássico, que eu acho que é um pouco da onda do ostentação, né, do digital. Então, o cara vai lá, acha que o cara tá na internet, tá bafando. Tá nada, entendeu? Então, esse é o o principal. bastidor tá bem diferente do palco, né? Sim, total, total, total. E aí começa um negócio olhando mais ou menos o seguinte: pô, o Zé andava, sei lá, num carrinho popular. Nem sei que carro popular hoje tá caro pra caramba, né? Mas anda num carro mais simples. Comprou um carro melhor. Aí comprou um carro. Vou montar a pizzaria também. Mas não sabe a história do cara, se o cara tem um segundo emprego, se a esposa também trabalha e faz. E aí, monta. Assisti E aí, uma palestra do Ricardo Amorim que ele dizia das ondas, né? Paleta mexicana. sim. Paleta mexicana, toda esquina tinha uma paleta mexicana. O cara, não. Muita gente ganha dinheiro. Mas muita gente foi na onda, não sabia nem o que estava fazendo. E só abriu E esse aí, negócio. e é essa questão, né? Eu sempre brinco assim, que eu falo, na aceleração delivery, a gente não vai te ensinar método do sucesso, vai te ensinar método de trabalho. Não tem hack, não tem pílula mágica, não tem código milagroso. É trabalho. E aí, às vezes, existe meio que uma gordura intelectual, né? A pessoa escuta, vê aqui a gente batendo papo, mas não coloca em prática. Que aí é um grande problema também. Então, assim, o principal erro é copiar o que está dando errado. Esse é o máximo. O segundo, não tem indicador de nada. Eu sei quanto eu faturo, mas eu não sei qual é o meu CMV, eu não sei qual que é o meu custo de mão de obra, né, percentualmente, qual é o custo do delivery. Aí falando de um grande assunto do momento, o custo do marketplace. Isso aqui merece até corte, tá? Tá todo mundo, Fernandão, batendo palma que tá entrando 99, Rappi, Meituan, que já veio até com outro nome aí, é Queta, alguma coisa do tipo, né? Que ela não vai vir para o Brasil como Meituan, vai vir como Queta. E tá todo mundo batendo palma, mas ninguém tá olhando o que vai acontecer depois. Tá só olhando assim, agora o iFood vai se ferrar. O iFood não vai se ferrar. Quem paga a conta é dono de delivery. Quem paga a conta é o dono do restaurante. Por quê? Já vou aproveitar e colocar fogo no parquinho aqui. Primeiro, custo logístico vai subir. Papo de no mínimo uns 20%. E aí a galera que construiu o negócio, Fernandão, baseado na oferta da entrega grátis, como que embute agora? Mais 20% de custo de logística.
construiu errado. Ah, porque fulano tá dando cupom de entrega grátis, tá vendendo pra caramba. Tá, mas qual é o custo do produto dele? Talvez ele possa colocar entrega grátis. Você não, né? Então, esse é o clássico que a gente recebe na aceleração, que é o cara que vai colocando lá no marketplace tudo que dá. É o famoso tudo que dá. Sai dando tique em tudo. Cupom de entrada, cupom de recorrência, entrega grátis. Aí quando vai ver o custo que ele acha que é 15%, né? Tá mais de 30, Fernandão. E eu tenho um cara grande que fatura 300, 400, mais que isso, falando, não, meu custo é 15. Aí a gente tem uma ferramenta aqui, já que vocês são tecnológicos, eu também estou virando tecnológico. A gente tem uma ferramenta aqui, ô Fê, que o cara só me dá o e-mail dele, a gente manda um boletim, é R$ 99, e aí ele devolve, a gente coloca o e-mail dele, o mesmo que ele usa lá no iFood, e aí a gente já tem uma API oficial que faz todo o planejamento dele financeiro em minutos, assim. Onde ele gasta, como ele gasta e por que ele está gastando. Aí, quando a gente traz essa clareza, ele fala, não, mas não é tudo isso. A maioria, 22 para cima. E ele afirma que gasta 15. Não, minha taxa é 15. Ou seja, ele não olha os custos de cupom, de tudo que ele está fazendo para poder gerar aquela venda, tá? Então, se eu pudesse só dar 3, falar só 3, tem para mais de 10, para mais de 20, mas copiar o que está dando errado, não ter KPI nenhum, né? Não saber os números do seu negócio e não saber o principal vilão hoje, que é o custo do marketplace. Tá? Eu conheço muito negócio que está sangrando hoje, porque vende bem no marketplace, mas no final do dia pagando para trabalhar. Tá pagando. Trocando de bolso. Dinheiro. Não vê o dinheiro, não vê caixa. Né? E, cara, a gente sabe que caixa é rei. Fernandão, boa. Cara, agora do outro lado da história. Você falou do mentorado ali, pô, de novembro para cá, dobrou o faturamento. Cara, eu acho que muitos negócios, a gente também vê esse cenário do EdK, são as estatísticas da própria Brasel também, né? 80-20, né? 80% do negócio, né? Falando em delivery no Brasil, cara, tá no long tail, né? Tá naquele restaurante ali que tá começando a tracionar, que tá iniciando, que tá indo para jogar outro jogo e quer subir de nível. O cara que tá indo 50 para o 100, do 100 para 150, do 150 para 250, para 300, e aí rompeu a barreira, vai embora. Para quem está nessa alavancagem e está patinando, está olhando o concorrente, está apanhando do marketplace e está descobrindo isso agora, né? Tá ali na cabeça dele. Falou, cara, será que eu tô pagando esses 20 e tantos % mesmo? Que já tá querendo chamar o Fernandão ali no direct. Ô, como é que eu vejo isso? Cara, qual que é as dicas ali para quem, quando você pega esse cara aqui e galera, aí eu vou também dar um puxãozinho de orelha igual o Fernando fez. A dica para quem quer colocar na prática, tá? Porque quem tá ouvindo e não tá nem anotando e não vai fazer nada, amigão, lamento te dizer, tá? Vai se passar 10 papos de recorrência, vão acontecer 10 eventos do Aceleração Delivery e você vai estar igual. E eu e o Fernando vamos estar contando mais um monte de história que não vai ser a sua. Agora, para você que está ouvindo e prestou atenção no puxão de orelha e vai colocar na prática, cara, o Fernandão vai te dar as dicas que passou para esse cara botou na prática e agora o negócio dele dobrou o faturamento. Vamos lá, Fernandão, vamos dar. Como o Jota, como que ele fala? Chinelada não, chibatada Acho que é chinelada mesmo que ele fala. Chinelada. Chinelada. É assim, ó, o que acontece, Fernandão? Tem muita gente que não gosta da minha pessoa, porque fala assim, às vezes você é meio prepotente, meio arrogante. Não, é que eu, de tanto ver tantas histórias se repetindo, quando eu vejo que a pessoa não tem controle, é aquele famoso... Você acha que isso está acontecendo, mas se for aferir, não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque hoje a gente principalmente o dono de delivery, ele está preocupado com cliente novo, Fernandão. Então, assim, eu preciso aumentar minha base, preciso aumentar cliente, mas ele não olha para a recorrência. Então, quando ele não olha para a recorrência, e aí vamos falar qual que é para mim, é o principal fator que
vira tipo igual uma serpente, né? Daquelas de ilusão do marketplace, é que você só paga o custo de tudo isso depois que aconteceu. Então, querendo ou não, você não sente o gostinho que você está pagando. Porque, afinal de contas, o dinheiro não saiu. Você recebe de volta um dinheiro. Então, se a gente for olhar isso por neurociência, é o que dá até o cartão de crédito. Porque você não entrega a notinha, você só passou. Dá o sentimento que pagou? Não, só no dia da fatura que você cai para trás. Então, o marketplace tem um pouco disso, né? Ele te leva a ficar meio preguiçoso, porque dá a impressão que você não está pagando. Mas quando vai aferir, aí o buraco é grande. E vem junto aquele discurso antigo do mas eu só pago se eu vender. Tá Que é tudo bem. onde, né? Para quem tá de zero, então vamos lá. Para quem tá de zero, comecei hoje. Porque a galera fala, pô, Fernando, você não gosta do iFood? Não, eu adoro o iFood, mas tem que usar na medida certa. Para quem tá saindo do absoluto zero hoje, seja iFood, Rappi, todos os marketplaces, até uma história ali de 70, 80, 80, eu diria assim, vai, sem medo, concordo com o que o Fernando falou, você vai pagar só depois que você vendeu. Só que, e aí eu vejo uma galera meio nostálgica, eu devo tudo ao marketplace. Não, ele fez o trabalho dele, ele ganhou dinheiro por aquilo, ninguém fez por filantropia. Ficou com uma boa fatia. A não ser que ele tenha isentado todas as suas taxas até hoje, você não deve nada. Nem a pau, ele isenta dos grandes, dos pequenos não. Então, assim, a longo prazo, isso vai te custar a vida. Então, estou falando aqui agora para dono de delivery que os mais antigos vão entender, os mais novos já meio que se adaptaram a essa regra. Eu sou de uma época, Fernandão, que se você fizer tudo errado, se você fizesse assim, meio que sem controle, dava na última linha lucro, dinheiro no bolso. 20 mais. 20% mais, tá? Quiçá os caras que falavam, dá 30. Nunca peguei. Os que peguei era assim, o cara era o dono do ponto. Aí ele não tirava uma retirada de aluguel pro CPF dele. Então, na verdade, ele estava ganhando 5% a mais, porque ele comprou o ponto lá atrás, e aí ele não colocava no preço o aluguel. Tudo bem, mas se eu falar, tá, quanto que é o ponto aqui, um aluguel? 5 pau, 10 pau. Você tira esse dinheiro para você? Não, não tiro. Então, beleza. Aí esse dava. Mas pagando aluguel, tudo bonitinho, era numa média 20 mais, 25. Hoje, você vai na ABF, Associação Brasileira de Franchise, você pega um Subway, Montana Grill, todas aquelas lojas de shopping, tá prometendo 11 na última linha. 12. 12 é top já. 12 já estamos falando de puta resultado. Então você imagina que uma rede gigante que hoje está prometendo 11, 12, aí você vai falar que um cara pequenininho vai ter mais que isso? Sem controle, sem poder de compra, sem poder de marketing e tudo mais, tá todo mundo nessa média. Só que o que acontece, Fernandão? Quem começou perto da pandemia ou na pandemia, para ele os 10 já é realidade. Então pensa assim, pô, você tem um negócio de 100k que vai te deixar 10 na última linha. Não é ruim, se você for pegar a média Brasil de salário e tudo mais. Beleza. Mas pergunta quem desse cara, e aí escreve aí no chat, quem faz provisionamento. O que é o provisionamento? Ganhei 10, mas no final do ano tem que pagar um bendito chamado 13º. Então, todo mês, desses 10, você tem que tirar um 12avos para você pagar o 13º. Senão vai chegar lá no final do ano, né? Você recebeu 10, tá? Mas naquele mês você paga 2 salários, né? Ou novembro/dezembro. Então já começa aí que o valor que o pessoal olha na última linha tem 0 de provisionamento, 0 de fluxo de caixa, 0 de uma continha ali para fazer manutenção predial. Então é 10 seco. Não pode acontecer nada, não pode acabar a luz, não pode subir um insumo, não pode acontecer nada, senão aqueles 10 já vai buraco água. A gente que empreende há um bom tempo sabe que, cara, os 10 nunca é a verdade. Então, assim, todo mês tem alguma coisinha. Todo mês tem alguma as coisinha. surpresinhas. Tem o telhado que destelhou, tem um cara que veio, sei lá. O pneu furou, deu a manutenção na moto, o entregador faltou. Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Eu até tenho lá nas minhas planilhas, assim, lojas grandes é R$3.000, lojas pequenas é R$1.500 de manutenção predial.
E aí, às vezes, é uma coisa que, tipo, mas custa as 3. Pede pro cara parcelar em 2, você já tá provisionado. Você já tem aquele mini caixinha ali pensando nisso, né? E aí eu vejo que quem tá começando hoje, e com todo respeito, eu tenho muito amigo que começou durante o período pandêmico, e eu vejo, tipo assim, nossa, se não fosse o delivery, se não fosse o iFood, se não fosse o marketplace, nossa, talvez eu ainda tava no CLT. Ótimo, parabéns. Mas você tem que olhar para frente, né? Porque quem tem funcionário, igual você tem, eu tenho, tem uma coisa que chama rescisão, tem vários fatores que a gente precisa projetar lá na frente. Então, falando desse papo de delivery, eu acho que assim, gestão no restaurante ainda é um ponto muito falho, Fernandão. Assim, e isso eu tô falando com caras que chegaram na aceleração faturando 5 milha por ano, tá? Pô, 5 milha por ano, faz a continha de divisão aí, você que tá assistindo. É faturamento pra caramba, velho. E aí a gente começou a trabalhar, ou seja, ele é o cara que deu certo, toca a loja, sabe fazer operação, mas tá deixando muito dinheiro na mesa. Tem um cara que você tá atendendo, né? Você repediu. E ele gravou um podcast comigo. Eu perguntei se podia falar isso, mas assim, o Célio da Smash Burger é um cara que pisou no aceleração, só uma mudança que a gente fez de logístico, Fernando, no negócio dele. Não mexi em produto, não mexi em marketing, nada. O logístico, a maneira como ele fazia a logística, fez ele botar quase que 20 pau no bolso, velho, por mês. Por mês. E aí era uma coisa que ele tava tipo míope, ele não via. Aí eu falei, Célio, se a gente ajustar aqui, contratar os motoboys dessa maneira, fazer esse ajuste e você não depender mais do marketplace, você vai botar 20. Foi uma conta que a gente fez, ele entrou no aceleração em outubro, em dezembro ele já estava com esse resultado. Claro que proporcional, né? Porque vai desligando um, vai ligando o outro, mas janeiro, fevereiro já estava sorrindo à toa. Ou seja, é um cara que começou a andar com a gente e, tipo, caiu para dentro e tá tendo resultado assim, né? E eu mexi em venda, mexi em marketing, nada, nem entramos. Depois a gente foi falar disso, colocar repediu, colocar um cardápio digital, né, no negócio dele, mas um ajuste. Então eu brinco que eu sou como na época do Fórmula 1 do Ayrton Senna, né? É ter o ouvido sensível. Pô, esse negócio aqui dá para dar um ajustezinho e de cara o cara já sai ganhando dinheiro. Ou vende mais, ou economiza grana, né? Fecha uma torneira ali, algo que estava saindo muito, muito dinheiro, onde ele nem sabia. Perfeito. E é isso, né, cara? A dica é sempre sensível, não é aquele negócio, não, vamos mudar tudo. Não é vamos mudar tudo, cara. A gente não tá aqui para isso, nem é a proposta. Sim. A proposta é te trazer para quem está ouvindo a gente alguma ideia, algum insight de tudo que a gente discutiu aqui até agora, vendo na narrativa, desde o analógico até o digital. E olha só o que o Fernando falou agora, cara, pô, tem um mentorado aqui, não mexi em cardápio, não mexi em preço. Cara, eu vi um negócio aqui, uma oportunidade de fazer diferente, uma única coisa, um ajuste fino para o tamanho da operação do cara, o impacto na hora que você arrasta do tempo de 12 meses, cara, é gigantesco. Entende? Ó, pra galera da pizza, Fê, uma dica de ouro, assim, de ouro mesmo, porcione tudo na sua pizzaria. É que o burger ele já é mais fracionado, né? Pão, carne, é difícil você ter algum desvio, as coisas são mais unitárias. Mas na galera da pizza ou na galera do, vamos falar da refeição, a famosa quentinha, marmita. Pô, se você colocar um filé de frango ou se você colocar 2 filés de frango, isso no final de um período dá uma diferença absurda, né? Então, até na hora de montar a quentinha, vem lá os tamanhos de frango fora de padrão. Então, você vai ter que achar até a marca do frango que você vai comprar que vem mais padrão. Ou ter ali antes de colocar em cima da marmita, né? Dentro da marmita, eu entrego 80 gramas de frango, pega um bife mais sequinho e um outro bife. Então nesse caso foram 2, deu 85, tudo bem. Aí colocou um mais gordinho, já de 80. Então, a padronização em restaurante é o calcanhar de Aquiles da maioria, tá? Restaurante, pizzaria,
Vamos pensar assim, um sushi, né? Uhum. Pode cortar o sashimi na grossura de um dedo, como ele pode cortar bem fininho. E vamos supor que o padrão é 10. Ó, tem que ir 10 sashimi. Tá bom. De um dedo para meio dedo é o dobro de mercadoria. E salmão é caro pra caramba. Então, assim, Uhum. o grande complicador de ter um restaurante é você criar os padrões, né? Então, para a galera da pizza, porciona tudo. Fernando, eu não tenho nem ideia como faz. Me chama no direct. Putz, a gente tem vídeo, a gente te dá a dica. Participa do Aceleração, que lá você vai ter só no grupo de WhatsApp todo mundo explicando, eu porciono esse produto assim, eu porciono esse produto Legal. assim. Então, assim, porque eu não sou o dono da verdade. Eu fui sexta-feira numa pizzaria, sexta não, sábado, pizzaria top do Tatuapé, numa região norte aqui, leste de São Paulo, que é a pizza mais barata, Fernandão, de mussarela era R$ 109. 109, a mais barata. Tipo, chique, tava num aniversário. E aí a mussarela toda fatiada. Ou seja, nas minhas lojas, por uma questão de agilidade, eu uso ela ralada, porque cobre melhor, é o estilo que a gente criou. E lá estava fatiada. A fatia é um padrão. Só que aí a dica de ouro, não é toda mussarela que aceita ser fatiada. Ela tem uma característica para permitir que você deixe ela lá e não grude uma fatia na outra, porque senão a gente volta para a história do sushi. O cara vai colocar 10 fatias, mas grudou uma na outra e na correria ele colocou uma dobrada ali. Isso, contando a longo prazo, é absurdo, tá? Então, tenho inúmeros casos de alunos nossos que eu fui visitar a cozinha, falar, por que que é assim? Meu padrão é no copo. Tá bom, então pega o montador A, o montador B, o montador C. Tinham várias pessoas montando. Pede para montar aí 3 produtos. Montou, deu uma diferença de 15 gramas. Aí eu peguei o produto que ele fazia, vezes 15 gramas, e multipliquei por ano, deu R$ 151.000. Eu falei, 151 dá um carrinho legal, né? Aí ele deu risada, falou, vou arrumar isso agora. Então são detalhes. É o detalhe da experiência de quem já perdeu muito dinheiro, não tendo tudo isso, tá? Não nasci assim já controlado, cheio desses métodos, mas no ano que eu porcionei, aquele ano em si, eu tinha 2 casas que já vendiam bem, não tinha o número de lojas que eu tenho hoje, mas naquele ano eu lembro que dava para quase comprar uma Evoque, uma Land Rover Evoque. Era tipo, o Percebe, pacote cara? que era cento e poucos mil na época, era isso. Era a diferença que eu tinha de padrão entre a mão do montador A e a mão do montador B. Então dá muita diferença, muito dinheiro, e é uma coisa simples, desde que Uhum. é fácil de colocar em prática. Não, cara, só dica top. Só dica top, só dica boa. E assim, Fernandão, para gente ir para a reta final aqui, cara, a pergunta que eu tinha anotado, essa eu não posso deixar passar, era conselho para quem está patinando e quer destravar nesse 2025. Cara, qual Uau. que é o conselhão do Fernando Melo aí para quem já se reinventou tantas vezes, né, cara? Putz, para quem tá patinando, bom, para quem está tendo qualquer dificuldade, eu acho que a primeira é se conecte a outros donos de delivery, outros donos de restaurante. Essa é a principal. Não ande sozinho. Andar sozinho é BO. Eu falo por conta própria, a gente foi muitos anos sozinho e depois nós começamos a andar em grupos, né? E se conecte de preferência com um cara mais estruturado que você, porque se você se conectar com um cara mais bagunçado, você tem a tendência de, tipo, ficar numa zona de conforto. Eu sou melhor que o cara, e ele é minha referência, e aí o ser humano por si só gosta de elogio, né? Então, pô, cara ali é referência. Então, o que que eu fiz? Vou falar o que eu fiz. Quando eu tinha 2 lojas, Fernandão, eu já me portava como rede, eu já me portava como grande, e eu me conectava com os caras grandes. Como? Frase do Dale Carnegie que o Joel J tanto fala: seja interessante antes de ser interesseiro. Então, de alguma maneira, eu me conectava com o cara, ofertava às vezes na época mão de obra, que hoje é um puta problema, hoje eu não consigo mais fazer isso, mas às vezes eu tinha funcionário a mais do que eu precisava. Por quê? Porque eu treinava um carinha, esse carinha ficava bom, e aí tinha uma hora que tinha um teto, não tinha como subir mais ele de cargo.
Então eu meio que escolhia. Falou, fulano, você quer pegar? Aí o cara ficava assim, nossa, mas por que você tá me ofertando? É porque o cara vai bater o teto e o cara é tão bom que dá dó. Então, faz o teste. Então, assim a gente foi fazendo relacionamentos, né? Os nossos sócios hoje da Forte Alimentos, a gente começou fazendo conexão com eles para ir no Ceasa, para ir comprar junto tomate, cebola, comprar em conjunto. Pô, em vez de comprar uma caixa de tomate, vamos lá negociar 10. E aí a gente começa a ir toda semana junto e o cara vai olhar e falar, pô, somado aqueles 2 carinhas ali, comprou um 10, vou dar preço pro cara. Então, a dica de transformação é se conecte com a galera do seu nicho. Ah, mas pô, o cara da hamburgueria ali não quis falar. Tá bom, vai, começa a andar com o cara da pizzaria, da padaria, da pastelaria, não importa. Mas e procure ter esse cuidado de se conectar com um cara mais organizado, maior que você, né? Com toda humildade, fala, pô, eu tô começando. O que eu mais vejo, Fernandão, é que quanto mais o cara é estruturado, mais ele se sente à vontade de dar dica, mesmo para o cara que está próximo. E isso é no mundo dos milionários, isso é no mundo do comércio, isso é no mundo do conhecimento, isso é no mundo de SaaS, igual vocês. Né? Quem tem certeza do que está fazendo, e eu falo isso porque eu sou amigo de vários caras que são muito maiores do que eu, mas às vezes a maneira como eu vejo o mercado é mais alinhada do que ele que tem mais lojas. E tá tudo bem, a gente se completa, né? E dessa maneira a gente vai não só olhando por vista o que eu tô vendo, e vai olhando por uma visão. Então, quando eu converso com você, eu pego um pouco da sua visão. E aí a gente se conecta. Porque se a gente ficar andando como empresário só olhando o que está vendo, a gente uma hora fica para trás. Ou nem se atualiza. Então a dica principal é ande em comunidade. Por isso que o Aceleração Delivery não é o Fernando. O Aceleração Delivery é uma comunidade de donos de delivery que passam pela mesma treta que todo mundo passa, só que lá a gente vai resolvendo ponto a ponto, né? Como é o caso aqui que vocês resolveram o meu problema. Eu já ensinava sobre recorrência, eu já faço isso desde 2016, só que na planilha do Excel. Já pensou se eu tivesse a prepotência de não te escutar aquele dia? Já pensou se eu não tivesse, pô, você faz isso mesmo? Mas como que é? Como que pluga? Como que alimenta? Eu falei, velho, é isso. Então, assim, é se conectar, porque o vizinho sempre vai ter uma soluçãozinha bacana. E eu aprendi muito, Fernando. Se eu tenho uma coisa que eu aprendi foi indo em deliveries, indo em restaurantes de amigos. Pô, é o jeito que o cara coloca a comanda, é o jeito que ele anota. Hoje eu até falo isso, se quiser, depois, não sei se dá para colocar aí depois uma imagem, ou coloca no próprio Instagram de vocês. Hoje eu tenho uma caixa organizadora com mais ou menos uns 15 carimbos. Carimbo de médico. Para cada processo nos meus deliveries tem um carimbo. Então tá pago, carimba pago. Tem bebida? Carimba bebida. É pedido do iFood? iFood. Então tudo está teoricamente, visualmente mais claro para o motoboy, para a equipe de produção. É um produto que teve um SOS, que a gente chama, né? Teve algum interpério ali, chegou frio, o cliente não gostou, foi errado, tem um carimbo lá SOS. Então quando sai aquele SOS, tipo meio que para. Pá! Vamos resolver o problema desse cliente. E é uma coisa simples, é um carimbo com uma palavra. Mas para quê? Para tudo isso facilitar e gerar um processo, uma metodologia que na hora que a gente está olhando ali na pauleira, né? Que eu brinco que serviço você não acumula. Então, 1 minuto que você perde na produção parada, 30 segundos ou minutos, isso não volta mais. E aí, uma das coisas que eu sei que, para quem está assistindo, sabe, hoje o tempo de entrega é um dos maiores fatores de conversão e retenção. Então, produzir rápido, entregar rápido, tem que ser a atenção do dono de delivery hoje, tipo, do dia 1. Entregou, demorou e o produto não chegou legal, não esquece. Esse aí, para virar fã, talvez você vai ter que ter uma segunda chance, quase que um milagre para essa pessoa virar seu fã, porque você já errou nas duas premissas, né? É tempo, o tempo de espera, né, que hoje é muito sensível, principalmente nas grandes capitais, e o produto que você vai chegar lá na ponta. Mas é isso. Primeiro você entrega rápido.
Aí você não deixou a pessoa brava. Aí depois você resolve a parte do produto. Concordo, cara, e é muito o que a gente vê hoje no mercado. Fernandão, cara, dicas valiosas, muito aprendizado para a galera. Nosso tempo tá chegando ao fim, mas para a gente poder encerrar, cara, para quem tá curioso ali do que é o aceleração delivery funil de ouro ali atrás do Fernandão, cara, queria que você, né, convidasse o pessoal para aceleração delivery, pô, a gente é muito parceiro Bom, aqui, é um prazer duas poder maneiras, divulgar o né? evento Então, com você, cara. para quem já é cliente do Repetiu, deve ter recebido aí, pelo menos eu vi o seu time de marketing comunicando do nosso evento. A gente tem um evento que é uma imersão, é um treinamento de 20 horas, onde a gente vai trabalhar passar por todas as etapas, desde falar de marca, de construção de marca, até falar do famoso DRE ou DRE, que a gente nem tem tempo aqui de falar, que é o lucro da última linha, né? Que se você já me viu ou se não segue ainda, segue lá Fernando Melo Oficial, eu falo, faturamento é ego, o que importa é lucro na ponta, né? Então, assim, o Aceleração Delivery, ele é um movimento, é uma comunidade, mas a gente tem as datas onde a gente se encontra. Então, agora é dia 26 e 27, pertinho, daqui exatas 2 semanas, né? Se pensar que hoje já não é mais dia útil, 13 dias daqui para frente, na semana da Fispal, a gente vai se encontrar e aí a gente vai ter o cara falando como vender bem no iFood com lucro. Eu, que sou o cara que prego e vou até o fim da vida vender no canal direto. Para que eu vou pagar atravessador se eu sei fazer? Eu só pago atravessador quando eu não sei. Não é assim, Fernando? A gente não contrata a mão de obra quando eu não sei fazer. Agora, quando eu sei, tem que trazer o dinheiro para o meu bolso. Então, dentro desse movimento, vamos ter os feras lá da Repediu, mas eles vão lá para falar de Repediu? Não, a gente vai sabatinar eles, vai colocar vários cardápios, vários softwares e a gente vai falar de mercado. Porque recorrência é o que faz, de fato, um negócio ser perene, um negócio ser sustentável. Porque senão, se você ficar pagando por CAC ou por cupom de primeiro pedido pro resto da vida, nunca vai dar retorno esse negócio. E eu vejo que o mercado ficou viciado nisso, né? Porque é fácil, né, Fernandão? Você clica ali, o cliente vem, parece que é de graça, mas não é. Você acabou de cair numa cilada. Então, a aceleração delivery resolve tudo isso. É você não cair na cilada de ficar refém do marketplace. Ah, então eu vou desligar? Não, vendo pra caramba, velho, de marketplace. Mas eu tenho o controle da jornada, né? Não sei se você viu aí, mas a gente deu uma aula para os meninos do Clube Delivery Ads, e lá eu ensinei uma metodologia nova agora de como aumentar as vendas pelo Repediu no iFood. Aí eles, cara, assim, pô, você é louco, velho? Você que é o cara do cardápio digital. Calma. Primeiro vende, primeiro encanta, primeiro deixa o cliente ser fan lover. Depois a gente pensa aí em qual que vai ser o melhor canal para ele pedir, tá? Então, a aceleração delivery é esse movimento, que não é só o Fernando, tem o Eduardo Nani, que é um fera do iFood, falando sobre iFood, como ter lucro. Temos o Diego Schisler, que é um cara que aperta os botões ali de um jeitinho, que inclusive cuida das minhas lojas, porque hoje eu não tenho mais tempo. Então o Diegão, a gente discute a estratégia e o Diegão vai lá e aperta, né? Putz, vamos ter lá o Thiago Benedetti falando de cardápio, o cara que, transformou o mundo do burger, né, no Brasil, e vários outros players aqui para não arriscar perder ninguém. E é dia 26 e 27 de maio, pertinho. Então, se você é cliente Repediu, cobra aí seu executivo, seu gestor, seu saque. Tem um cupomzinho lá de R$ 200 de desconto para você participar. E conecta com a gente. A gente vai estar na Fispal também, dentro do stand da Ricapel, um parceirão nosso, inclusive com podcast. Já quero te convidar. Quem sabe você vai gravar comigo lá, ao vivo, na Fispal. E conecta com a gente, independente. O movimento, ele acontece. Putz, não pude estar no evento. Tá tudo bem, se conecta com a gente, anda junto, vem fazer o funil de ouro, que eu tenho absoluta certeza que em um mês eu faço no mínimo, se você tem 5 mil clientes na base, eu faço você faturar 10 pau a mais. No mínimo, tá? Isso se você tiver mais de 10 mil, 5 mil, aí o teto é lá em cima. Mas o funil de ouro é a metodologia desses caras da Repetiu, mas com tudo isso que eu falei do marketing, olhando a jornada, olhando o comportamento, olhando tudo que tem de potencial no seu negócio, tá? Então fica meu convite para todo mundo que já é
fan lover da Repediu, tem um descontão, né, para participar do evento. Se não puder ir no evento, encontra a gente lá na Fispal, Repediu vai estar lá também. Eu vou estar Nas redes sociais, pô, segue o Fernandão. Cara, muito conteúdo bom, muita coisa boa. Cara, a gente puxou o Fernando justamente por isso. Cara, vocês viram aqui nesse papo de 1 hora, o tanto de dia. Vocês imaginam 20 deixar, a gente horas? vai embora, vira madrugada aqui. Cara, coisa boa demais. Valeu, Ô, Fernandão, obrigado. Cara, a gente vai estar junto lá contigo, claro, na aceleração. Vamos estar junto na Fispal também, com certeza. Vamos trocar muita ideia lá. Vai ser um prazer conversar com o pessoal que for lá. Pô, a gente está com o stand também na Fispal, o stand da Repediu, lá no setor da Food Connection. Então, fica aqui o convite para visitar a gente, bater um papo. Puxem o Fernando Repediu, o Fernando da Aceleração. A gente adora, cara, ter essas conversas com a galera, né, velho? É bom demais, cara. É bom demais. E eu acho que é assim, Fernandão, foi o que você falou, puxar a orelha da galera de busca conhecimento, né? Às vezes quem está escutando aqui, seja porque conectou pela sua rede ou pela minha, ou até porque mandaram um aviãozinho, aproveita você que ficou até o final, manda um aviãozinho aí para um amigo dono de delivery, se conecte. Né? Se conecte com o maior número de players do food para que você saiba o que tem sim saída para cada enrascada que você está passando, né? E se quiser ir num lugar só, comunidade da Aceleração Delivery, é isso aí, é o tamo junto e misturado de todo mundo. Show demais. Fernandão, cara, prazer, obrigado. Uma honra ter aqui com a gente e tamo junto. Pediu, repediu. Pediu, repediu. E faz o seu faturamento crescer. Falta essa frasezinha, ó. Repediu e o faturamento cresce. Faturamento. Valeu, Fernandão. Valeu, galera. Obrigado para quem acompanhou. Tamo junto. Até. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Até mais. Até mais.